Boa noite, amada igreja. Graça e a paz estejam com todos. Vou colocar aqui o meu celular para ver a hora. Eu estava brincando, falei que eu não vi relógio ali. Ia aproveitar, né, pastor? Aproveitando que é feriado amanhã, né? Mas brincadeira, irmãos. Quero agradecer, né, ao pastor Osmar, agradecer à igreja pelo convite, né? É uma honra, é um privilégio. E sempre com muito temor e tremor, né? Falar da parte de Deus, ser usado por Ele. Agora que ficou melhor. E eu queria começar essa mensagem esta noite com uma pergunta. Esse mês aí, né, que fomos invadidos pelas promoções, né? E você abre o celular, antes de ver o que você está interessado, vem umas 200 mensagens, né, de promoções. E você comprou alguma coisa esse mês? Aproveitou? Enquanto os irmãos estão pensando aí se fizeram essa compra ou se ainda estão tentados a fazer essa compra, né, o mês ainda não acabou, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, ó Pai. Agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Agradecemos por todos os momentos que temos passados, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Agradecemos porque hoje, apesar da chuva, Santo Deus, feriado amanhã, mas o Senhor permitiu que o Teu povo estivesse reunido ou que está reunido aqui na Tua casa, ó Pai. Pai querido, agora em nome do Teu Filho Santo e amado Jesus Cristo, ó Pai, eu clamo que o Senhor venha preparar os nossos corações, que o Seu Espírito Santo possa estar abrindo as nossas mentes, ó Pai. E tão somente eu peço que o Senhor nos use para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo que eu clamo e agradeço. Amém. Como eu disse, nós estamos no mês de novembro, né? Black Friday. Eu confesso aos irmãos que fui tentado e fiz uma compra já, e ainda estou namorando mais algumas compras. E a gente percebe que nesse mês do Black Friday, você consegue 50%, 60%, até 70% de desconto. Alguns dão até medo. Eu estava vendo esses dias lá uma parafusadeira, daquelas que só falta falar, o preço normal, R$600 ali, e eu vi por R$108. Confesso que coçou para comprar. Mas algumas coisas a gente até pensa, será que é verdade, de fato? E interessante que a gente fica tentado, independente da nossa situação, mas esse mês de novembro é muita oferta. E tem coisas boas. Mas talvez a grande preocupação das nossas vidas, quando se fala em oferta, é que tem coisas que nunca podem ser oferta. Nós temos vivenciado momentos tão difíceis do Evangelho, e parece que esse novembro do Black Friday, que acontece todos os anos, parece que ela migra para o Evangelho e você tem um Black Friday do Evangelho o ano inteiro. Um Evangelho de promoção. E por isso, então, o tema da mensagem dessa noite é: ser cristão não é artigo em promoção. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ele se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 a 33. Enquanto os irmãos estão procurando, a gente vê tamanha oferta do Evangelho. E quando eu estou falando em oferta do Evangelho, eu não estou falando na pregação do Evangelho de ambas as partes, mas eu estou falando de uma oferta na questão da promoção. Parece que o Evangelho é um artigo muito caro e as pessoas não estão querendo pagar o preço desse artigo caro. E então nós começamos a baratear, a fazer Black Fridays o ano inteiro, para ver se as pessoas vêm até a igreja, se as pessoas vêm até Cristo. E o texto de Lucas 14, 25 a 33 é um texto tão importante, irmãos, tão importante, que provavelmente vai fazer uma mudança na vida de cada um essa noite. Ou vai fazer o irmão ter mais firmeza, ou vai fazer o irmão desistir de estar aqui. Porque quando a gente pensa num evangelho de promoção,
talvez a vinda do irmão aqui é perda de tempo. Porque nós vamos ver que, se tem uma coisa que nunca pode entrar em promoção, é o Evangelho. E o texto diz assim, no capítulo 14, versículo de 25 ao 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construção e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular, e com 10.000 homens, se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens, com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esse texto aqui ele é tão importante, que se os irmãos observarem um panorama mais amplo desse capítulo aqui, os irmãos vão perceber que Lucas traz ele após uma parábola muito importante, que é a parábola da grande ceia. E aqueles irmãos que gostam de frequentar as escolas bíblicas, aqueles irmãos que frequentam, nós trabalhamos estas parábolas como assunto da nossa escola bíblica. E algo que nós falamos dessa parábola, a grande ceia, é que esse convite era feito em dois aspectos, em duas partes. Você primeiro tinha um aviso: olha, vai ter uma festa, posso contar com vocês? Beleza, pode contar. E depois o anfitrião ia preparar, fazer, deixar tudo pronto, para na data exata então da festa, voltar lá e falar: olha, está pronta a festa, vamos? E quando a gente então tem em mente esses dois aspectos da grande ceia, desse convite, a gente pode perceber que essas duas parábolas, ou esse texto aqui, ele acontece no meio entre o primeiro chamado e o segundo chamado para essa grande festa. E algo que é importante, irmãos, e que nós estamos diante aqui desse texto, é que ele não fala de uma possibilidade de discipulado. Ele não está abrindo o leque para você escolher: eu quero ser discípulo dessa forma ou dessa forma. Mas ele traz uma realidade e uma certeza do que é discipulado. E quando a gente então percebe que esse texto traz a certeza e essa realidade, e a gente percebe que esse texto então ele praticamente está complementando o ato do primeiro convite para o segundo convite, faz todas as diferenças, ou toda a diferença na nossa vida. O texto, então, ele não impõe maneiras ou possibilidades, mas ele indica a possibilidade de ser ou não ser discípulo. O texto não fala: você é meu discípulo, mas pode ser. Porque a responsabilidade é muito grande, irmãos. E algo que nós podemos aqui extrair desse texto é que, apesar da salvação ser de graça, o discipulado ou o ser cristão, ele custa caro, ele tem um alto preço. E tendo dito isso, irmãos, eu quero pensar com os irmãos, então, que nós temos duas lições importantes para aprender aqui nesse texto. E uma desta lição tão importante que nós podemos aprender nesse texto
o verdadeiro cristianismo custa caro. Nós não estamos falando de um cristianismo genérico, de algo tão barato, de algo que qualquer um pode seguir, em certo sentido. Ele é para todo mundo, a salvação é para todo mundo. Mas para seguir a Jesus, você precisa de algumas condições. E talvez a grande pergunta é: você já comprou alguma coisa barata e já se arrependeu? Você já fez isso? Às vezes você está ali, você olha e fala assim: olha, eu quero comprar aquele tênis, mas aquele tênis é 1.500, mas tem um que é quase igual, custa R$100. E aí você vai lá e compra aquele tênis ou compra aquilo que era similar, mas é 90% mais barato. Não dura um mês. Não dura um mês. Por isso, meus irmãos, o ato de seguir a Jesus Cristo, de ser cristão, ele pressupõe 3 demandas, que esse texto aqui vai nos explicar muito bem. No versículo 26 aqui, se os irmãos observarem, ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece, e aí ele vai falar assim, no final, não pode ser meu discípulo. A ênfase negativa, ela acaba marcando o toque enfático do texto, porque se você tirasse os nãos do texto, não mudaria muito, mas perderia o toque enfático de Jesus. Jesus, então, ele vem caminhando e uma multidão vem acompanhando, quando de repente ele se vira e, opa, vocês querem mesmo me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? E aí, então, ele fala que precisa abandonar, que precisa aborrecer. E então, um desses primeiros demandas que nós aprendemos aqui nesse texto é que existe um certo tipo de amor. E pasmem, meus irmãos, algumas Bíblias aí devem estar como amar menos, né? Mas o texto aqui literal é odiar. Literalmente odiar. Mas claro que quando o texto aqui está sendo escrito pelo evangelista Lucas, nós não podemos entrar em contradição e achar que o texto está falando em, então eu tenho que matar meu pai, matar meu irmão, esse ódio. Não. Mesmo porque a Bíblia não se contradiz. E ela fala para que nós devemos amar os nossos inimigos e não odiar. Mas então que tipo de amor que é esse que está se falando aqui, irmãos? É um tipo de amor que precisa colocar Deus em primeiro lugar. O escritor, o estudioso do Novo Testamento, né, já falecido, Morris, ele vai falar que esse tipo de amor é um amor tão grande que você tem que ter por Deus, por Jesus Cristo ali, que nada, nenhum outro amor terreno é capaz de chegar aos pés. Esse amor terreno parece ódio perto do grande amor que você tem que ter por Jesus Cristo. E amados irmãos, quantas vezes Jesus Cristo tem tomado o segundo lugar nas nossas vidas? Quantas vezes nós colocamos tudo? E o texto anterior que nós citamos da parábola da grande ceia, os irmãos vão ver que ali naquele texto, Jesus então está falando, e quando ele conta essa parábola, ele fala que um veio e deu uma desculpa de, eu casei. Desculpa de família. Hoje tem isso, hoje eu não posso. A gente vem presenciando um declínio do evangelho, da década de 70 para cá, que antigamente, quando você tinha um aniversário na família de domingo, de uma pessoa da sua família que não era crente, muitas vezes você não ia, porque você tinha o compromisso ali de estar na igreja, o compromisso de testemunhar, de louvar. Hoje, esse compromisso, não, mas você tem que dar o testemunho também na sua família. Mas, poxa, num domingo, quantas coisas começam a tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Meus pais são testemunha.
Quando eu fiz a faculdade de arquitetura, eu acho que eu não me lembro de nenhuma vez faltar um domingo aos cultos para poder estudar. Com raras exceções, eu fui fazer isso na faculdade teológica, mas eu estava estudando a Bíblia. Mas hoje em dia você vê que os pais, cadê os filhos? Hoje ele ficou estudando, ele tinha a prova na segunda-feira. E parece que essas coisas são tão normais, tão comuns, que a gente não consegue ver que Deus acaba se tornando o segundo lugar em nossas vidas. Em Mateus 10:37 ele vai falar, aquele que vem a mim e que não abandona tudo isso não é digno. A grande questão, irmãos, é que nós queremos sempre um evangelho de possibilidades, não um evangelho de compromisso. Mas uma segunda demanda também que nós temos que entender aqui nesse texto, é que esse texto aqui, essa demanda envolve um certo tipo de sofrimento. E olha o que diz o versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E voltando um pouquinho, irmãos, quando nós falamos dos outros, mas o texto ainda, na demanda do certo tipo de amor, quantas vezes nós colocamos as nossas vidas em primeiro lugar diante de Deus? E o texto fala, até a sua própria vida. Olha, eu tenho que me amar menos e amar mais a Deus. Mas no mundo tão hedonista que nós vivemos, se você falar que você não se ama, mas você tem problema. E aí então, partindo desse pressuposto de que nós temos que nos amar menos, e aí a gente entra nessa segunda demanda, certo tipo de sofrimento, e o versículo 27, qualquer um que toma a sua cruz e vier após mim, que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a imagem da cruz era uma imagem forte. Por mais que aqui, antes da morte de Jesus, eles não conheciam a morte de Jesus pela cruz, mas a cruz já era presente. O Império Romano já tinha o costume de crucificar. Então, qualquer pessoa daquelas comunidades ali, sabiam que quando vinha alguns soldados do Império Romano, e ele te levava para você carregar uma cruz, você não voltaria mais. Você não pode mais voltar para trás. Então eles sabiam que compromisso era esse, o que era carregar a cruz. E por isso essa figura de linguagem tão enfática aqui. Nós estamos dispostos a carregar a cruz. E essa cruz aqui não é a cruz de Cristo. É a sua cruz. E a sua cruz, meus amados irmãos, não é os problemas que você tem de família. Não é o seu marido que te impede de ir na igreja. Não é a sua esposa. Não é a sua sogra. Não é o seu chefe. A família pode se tornar um empecilho para você carregar a sua cruz. Mas você vai ver que nos textos paralelos, ele fala, aquele que não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. A cruz é a negação, a cruz é sofrimento, irmãos. Nós temos vendo um evangelho de mar de rosas, e o evangelho não é um mar de rosas em certo sentido. O importante é que, se nós não carregarmos a nossa cruz, não estivermos dispostos a sofrer, nós não somos dignos, irmão. Nós não podemos ser discípulos. E a terceira demanda aqui, irmãos, é um certo tipo de desapego. Olhem o versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, renúncia. Esse termo aqui, irmãos, no original, ele representa algo que você tem que deixar de lado. Ele representa a Deus. É como você chegar para um parente que você não vai ver mais e você tem que dizer adeus. Como é difícil dizer adeus para os nossos bens, para os nossos luxos.
Nossa, hoje gostoso para ficar em casa, né? Depois desse calorzão tão forte. Aí está chovendo, que gostoso para dormir. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Hoje eu não posso estar envolvido nessa atividade da igreja. A questão de participar da vida ativa, da comunidade, da igreja, é tão importante, irmãos, porque não existe cristianismo sem a igreja, sem o corpo. Se você cortar o seu braço e deixar seu braço lá, você tem um tempo para fazer o reimplante. Se você não atender esse tempo, o seu braço morre. Mas provavelmente o teu corpo vai viver. Com falha, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, porque você não perdeu um membro, mas o seu corpo vai viver. Mas esse membro vai morrer. E é tão importante que eu vejo, às vezes, as pessoas me perguntam, mas qual é o meu dom? Eu não tenho nenhum dom. Eu falei, se você não tem nenhum dom, você precisa aceitar Jesus Cristo. Porque todo aquele que aceita Jesus Cristo tem o dom do Espírito Santo agindo, e o Espírito Santo te presenteia com dom em benefício, para auxílio, para o crescimento da igreja. Mas as pessoas não querem aprender que, para descobrir o seu dom, é aqui no meio da igreja. Aí quero ficar em casa, quero vir só uma vez por semana no culto, ou quero vir uma vez por mês e quero descobrir o meu dom. Ora, se é no meio da igreja, você tem que estar ativo na igreja. Mas tudo isso custa caro, né, meus irmãos? Desapego. O que será que você ainda não desapegou da sua vida? O que será que ainda tem sido um empecilho para você ser um discípulo de Deus? Essas 3 demandas, meus irmãos, elas apresentam essa afirmação negativa por 3 vezes. Não pode ser meu discípulo, nesses 3 textos. E a minha pergunta para você, em qual dessas 3 demandas você ainda não conseguiu atingir a excelência? Importante nós pontuarmos aqui, meus irmãos, que esta demanda, essas 3 demandas, ela não acontece uma vez e acabou. Ela é diária. O próprio texto ali em Lucas 9:23, ele vai dizer isso. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a cruz, sua cruz e siga-me. É diário, irmãos. É todo dia. E eu quero partir então para o segundo, a lição que esse texto nos apresenta. Que antes de tomar essa decisão de seguir a Jesus Cristo, você deve avaliar o custo. E aí então Jesus apresenta 2 parábolas, e quem estudou parábolas com a gente viu que nós falamos que as parábolas não são ilustrações, mas ela é o próprio ensinamento de Jesus. E essas 2 parábolas aqui então, nos traz a refletir sobre, você sabe por que você comprou o que você comprou? Parece uma pergunta sem nexo, né? Mas você já passou por a experiência de, foi lá e comprou, daqui a pouco você olha, você não usa aquilo e você fala, mas será, por que eu comprei essa bolsa? Por que eu comprei esse tênis? Eu nunca usei. Por que eu gastei esse dinheiro? Jesus quer pessoas que tenham consciência do compromisso que assumiram. Isso tem faltado, irmãos. Consciência do que é ser cristão. Essas 2 parábolas, elas falam em sentar e calcular. Ah, meus amados irmãos. Quando a gente pensa em custo, tudo na vida tem custo, você calcula. Hoje, para sair de casa, eu tive que calcular, bom, eu saio do centro de Mogi das Cruzes, eu levo 30 minutos, 40 minutos, então tem que chegar lá umas 6 horas, eu tenho que sair de casa até umas 5h20. E foi o que nós fizemos. Alguns irmãos moram muito longe, né, e tiveram que calcular e falar, é só atravessar a rua, 2 minutos e eu estou lá. Tudo na vida nós calculamos,
Você vai calcular que hora eu tenho que acordar amanhã para poder ir trabalhar. Amanhã não, porque amanhã é feriado, mas tudo custo. Você quer comprar uma coisa, quer fazer uma festa, tudo envolve o custo. A grande questão muitas vezes é se nós calculamos certo. E talvez nós não calculamos certo porque muitas vezes nós calculamos com pressa. E se o texto coloca aqui para a gente se assenta para calcular. Talvez essa figura dessa primeira parábola de alguém que constrói uma torre era um fato que tinha acontecido há pouco tempo. E provavelmente essa pessoa que começou a construir não teve condições de terminar a torre e virou motivo de chacota. Quantas vezes nós vemos as pessoas, aquele lá não disse que era crente, era o crentão, agora está no mundo, está na balada, está aí. Erro de cálculo, meus irmãos. Erro de cálculo. Tudo na vida tem que calcular. E nós calculamos o valor positivo e o valor negativo. Vale a pena? Vale a pena eu comprar um tênis de R$1.000? Não vale. Então não comprar, vale. Então eu me esforço e compro. Vale a pena eu me esforçar para conquistar aquela pessoa que eu amo? Ou não vale? Tudo na vida tem um custo. E esse é o grande problema, meus irmãos. Já ouviram aquele ditado? A pessoa não vem pelo amor, mas vem pela dor. Quantas pessoas que vêm não pelo amor, mas vêm pela dor. E esse é um grande problema, porque, não que esteja errado, mas quando a pessoa vem pela dor, a dor é tão grande que ela está em busca, sufocada de alívio. E quando ela tem esse alívio, ela não consegue calcular o que é ser cristão. Eu quero. Quem não quer? E aí ela abraça e começa. Aí daqui a pouco, vem as tempestades e ela não está firme na rocha. E aí ela se rui. Ela cai. Essas duas parábolas, meus irmãos, elas nos apresentam, a primeira delas, um homem livre. A primeira dela, se assenta antes para ver se ele tem condições ou não. Ele não é obrigado. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, calcule se você tem condições. Não, ninguém faz isso. Você tem liberdade para poder fazer uma escolha. Mas a segunda parábola, meus amados irmãos, o reino está sendo atacado. Você tem que tomar uma decisão. E essa decisão, e se a primeira decisão você tem uma certa tranquilidade, se você precisar gastar mais tempo, gaste mais tempo. Será que eu quero ser crente? Será que eu quero pagar esse preço? Será que eu quero carregar essa cruz? Será que eu quero deixar o meu eu lá de escanteio, dar a Deus? A Deus, até nunca mais. Pega a tua cruz e foca no alvo, que é Cristo. Será que você calculou que agora, por mais que você ame pai, mulher, filhos, o amor a Cristo, o amor a Deus tem que ser infinitamente maior do que esse amor que você tem terreno? E esse amor é tão importante, meus irmãos, que certa vez Jesus Cristo estava lá sem comer, então a família de Jesus chega e tenta chamar ele, e aí as pessoas, olha, sua mãe está te chamando. Ele fala, quem é minha mãe? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quantas vezes nós temos esquecido esse texto da Bíblia? Meus amados irmãos, essas duas parábolas que nos falam desse custo e que você tem que avaliar bem antes de começar, porque senão acontece como a maior parte daqueles que estão fora. E pasmem, meus irmãos. Pasmem. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Respondeu Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
E um outro texto paralelo, falando desses dois caminhos, no Sermão do Monte, no capítulo 7, se não me falha a memória agora, ele vai falar que muitos vão pela porta larga e poucos pela porta estreita. Porque a porta estreita tem um custo altíssimo. E é esse custo, meus irmãos, que nós precisamos avaliar para ser crente. Você tem avaliado diariamente esse custo? Se você realmente é um discípulo ou não? Essas duas parábolas, elas nos ilustram, meus amados irmãos. Alguém que chegou diante do muro, em cima do muro. E aqui então, ele está olhando, ele fala, se eu me jogar para lá, eu vou ser um discípulo, eu não tenho mais volta. Eu tenho que dar a Deus e ao meu velho homem, a tudo aquilo que está em primeiro lugar na minha vida. E aí ele para, ele olha, mas fala, puxa vida, aqui está o caminho largo. Puxa vida, ó, eu sou o top, eu sou o 10. Eu sou o centro das atenções. Eu não posso deixar esse eu. Mas deixar minha mãe, meu pai, meus filhos, amar menos do que eu amo o Senhor. Não, Senhor, olha, minha mãe é tudo para mim, meu pai é tudo para mim, meu marido, minha esposa, meus filhos é tudo para mim. Eu quero o Senhor, mas pega a cadeirinha de trás. Você está diante desse muro. A primeira parábola ilustra isso. E a segunda parábola, complementando, você tem que tomar uma decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Quantas vezes nós estamos vivendo um cristianismo em cima do muro? Nós somos cristãos que não queremos pular em direção. Você tem que tomar uma decisão. O seu reino está sendo invadido. Você precisa calcular. E, meus amados irmãos, é tão importante, porque essa segunda parábola aqui, esse rei, ele analisa, ele fala, poxa vida, mas calma aí, eu tenho 10 mil homens, vou enfrentar tenho 10 mil, vou enfrentar 20 mil? Se você falasse assim, olha, você vai enfrentar 2 para 1. Talvez o cálculo poderia ser, 2 para 1 é fácil de enfrentar. Mas imagine se você fala 10 mil para 20 mil, que é o dobro. E se você tem um soldado que talvez não é tão forte, e esse soldado morre na guerra, você vai ter então 4 para 1. Olha a proporção. Opa! Eu tenho que tomar uma decisão. Irmãos, o cristianismo é para pessoas que tomam decisões e que têm coragem de se jogar para o caminho estreito. E que são poucos os que fazem isso. E a minha pergunta, irmãos, é de que lado você tem se jogado? Você tem sido um discípulo de Cristo? Ou você quer fazer como a multidão que seguia Jesus de longe? O cristianismo não tem espaço para a multidão, no sentido de seguir a Cristo. Quando Jesus começa o Sermão do Monte, podem olhar lá no capítulo 5 de Mateus. Os discípulos saem da multidão e se aproximam de Jesus Cristo. Ser discípulo tem que acompanhar de perto, tem que pagar esse custo alto. Você está disposto a fazer isso, meu irmão? Está disposto a pagar esse preço? A dar a Deus? Não quero mais me delongar. E quero partir para as considerações finais. Mas a conclusão acaba se tornando uma terceira lição que nós podemos aprender. Não importa o custo, o preço vale a pena. Você já comprou, você já chegou e falou assim, puxa vida, eu não tenho condições de comprar aquilo, mas aquilo é bom, aquilo é importante, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer de tudo. Você não tem, mas você vai lá e compra. E quando você compra, e você fala, valeu a pena. Esse é o Evangelho, meus irmãos. Isso é ser discípulo. E Apocalipse 2,10 ele diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados irmãos, quando a gente fala até a morte, a gente pensa na brevidade da nossa vida. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. O que é isso perto da eternidade com Cristo ou sem Cristo? Meus amados irmãos, teve um homem na Bíblia
que aprendeu o que é ser cristão, aprendeu o que era de ser discípulo. E ser discípulo, meus amados irmãos, envolve tomar uma decisão. Calcule o custo, calcule com cuidado, com calma, mas tome a decisão certa. Não importa o que você vai ter que deixar para trás. E teve um homem que tinha tudo, e ele abriu mão de tudo. Filipenses capítulo 7. 7 não, capítulo 5. Voltando, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7, 8, 10 e 11. Teve um homem que, durante o caminho de Damasco, ele teve tempo para calcular e tomou a decisão certa, ao lado de Cristo, em ser discípulo. E olha o que ele relata para nós. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor, esse amor maior que tudo, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é ser discípulo, isso é ser cristão. Ser cristão não é usar uma camisa "Eu amo Jesus". Ser cristão não é estar sentado simplesmente no domingo. Mas ser cristão é ter uma vida diária, uma decisão de se negar a si mesmo e carregar a sua cruz. E esse homem fez isso. Ele abriu mão de muito. Talvez era um homem dos mais cotados para assumir as mais altas cortes do Sinédrio. E o versículo 10 ele diz assim: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Irmão, se alguém falar para você que aceite Jesus Cristo e os seus problemas acabaram, não aceite, porque esse evangelho é uma mentira. E ele continua, sofrimentos, conformando-me ele na sua morte, com ele na sua morte. Meus amados irmãos, se diariamente você não acordar e se olhar no espelho e ver a cruz de Cristo e se sentir animado a carregar a sua cruz, é melhor que você nem comece seu dia. Porque pode ter certeza, não vai ser um dia de discípulo. E aí ele termina: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, alcançar a coroa, que no final da vida ele fala: combati o bom combate. Meus amados irmãos, concluindo, no cálculo de Deus, a ótica é invertida. Você tem que perder para ganhar. É o que o Marcos fala, o evangelista Marcos. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder por amor de mim, achá-la-á, ganhará. Meus amados irmãos, não tem alegria maior do que uma tristeza por alguma perda. E o próprio evangelista, no capítulo 15, onde a gente fala ali na seção dos perdidos e achado, a alegria de achar a ovelha perdida, muitas vezes talvez uma tristeza, porque às vezes a ovelha está morta, mas a alegria de achar uma dracma perdida, a alegria de ver um filho voltando quando ele se perdeu, é muito maior do que a perda. Não tem como comparar o custo. Vale a pena. Vale a pena negar-se a si mesmo. Vale a pena carregar a sua cruz. E para encerrar, meus amados irmãos, a salvação é de graça, mas o custo do discipulado é alto.
e no céu só vai ter discípulos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos porque, por mais que nós sabemos que o custo é alto, Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que vai valer a pena, como já tem valido a pena, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que por mais que nós enfrentamos tempestades, ó Pai, dificuldades, vale a pena ser teu discípulo. E nós sabemos que vai valer muito mais a pena quando nós nos encontrarmos com o Senhor, ó Pai, e podermos receber a coroa da vida, ó Deus. Pai querido, toque no coração desta igreja, ó Pai, para que essa igreja não possa ser uma multidão de pessoas que te seguem, mas que essa igreja possa ser discípulos que te amam mais que tudo, que têm lealdade a ti, que pagam o preço, o sofrimento, que carregam a sua cruz. E saber, ó Pai, que no céu só vai ter discípulos, que nós possamos nos encontrar lá um dia, ó Deus. Agora nos abençoe, ó Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana na tua presença, ó Deus. Peço, continuo clamando pela vida do pastor Osmar, pela sua família, ó Pai, pelo seu ministério aqui, pelo ministério de cada irmão, ó Pai, que possa ser uma igreja envolvente, ó Pai, uma igreja que é um marco nesta cidade, neste bairro, ó Pai. Pai querido, nós clamamos e suplicamos todas estas coisas somente no teu amado nome, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.